comunidade Paz e Bem, pós-TV 247, Filosofia e Movimento. Eu sou a Carla Pavão, essa é a Fernanda Carlos Borges. Estamos aqui para mais um Mulheres e Mitos. E no dia de hoje o tema é Pachamama e o Feminismo do Sul. Então vamos começar essa conversa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Bom, finalmente chegamos na Pachamama, né? A Pachamama é um assunto, um tema bem grande, bem contemporâneo. Vamos lá. Então, a Pachamama, eu vou usar essa palavra, né? Ela é uma deusa dos Andes. Pachamama é representada como uma mulher, tá? Ela é pré-colombiana, ela é pré-colonização, ela é muito mais antiga, ela é da América do Sul, ela é nossa, né? E o que significa a palavra Pachamama? Pacha se refere a tempo e espaço, ou espaço de vida. E mama não é só mãe. Os ocidentais, os europeus, enfim, os colonizadores, né, falam mãe terra. Mas mama é mais do que isso, porque mama também indica uma categoria superior. Mama é uma categoria superior, né? Um alto cargo espiritual, político e de autoridade. Então, Pachamama tem a ver com não só com mãe, mas também com autoridade. Essas feministas do Sul, essas feministas ligadas a essas tradições das comunidades originais, locais, indígenas, mostram isso, que essa tradução de Pachamama como mãe terra é muito um olhar europeu, colonial sobre a Pachamama. Porque então parece que ela é uma entidade da terra, que tem um lugar muito específico, da terra, como se ela fosse um útero, como se ela fosse um corpo de mulher a ser fecundado. Estas feministas que têm a Pachamama como um emblema, vamos dizer assim, né, que tem a Pachamama como um símbolo, elas mostram que não é assim na visão original. É muito mais um conceito que diz de tudo que há. Então, Pachamama é tudo que há, com uma característica de autoridade espiritual, ou seja, de abstração espiritual também. Então, não é que ela é a Terra. Por que é importante dizer isso? Porque a gente já viu que o patriarcado europeu separou espírito, natureza, mente, corpo, né? E associou a mulher a corpo e espírito a homem. E criou uma hierarquia. O espírito domina sobre a natureza, o homem domina sobre a mulher, a mente domina sobre o corpo. Nessa concepção de Pachamama não existe isso, porque Pachamama é tudo que há, com autoridade espiritual também. Certo. Não, é que quando você fala em Pachamama, a primeira pessoa que me vem à cabeça é o Leonardo Boff. Então, quando você está falando, os textos dele estão passando pela minha mente quando ele se refere a Pachamama. É por isso que eu estou olhando toda hora para cima, porque eu estou fazendo as relações. Mas pode falar, o que você lembra que ele disse? Não, ele vive falando, né, dessa Pachamama no sentido dessa aí, da vida, não só da Terra, mas do todo. Então, e dessa relação, né, da Pachamama com a espiritualidade, que é exatamente o que você está trazendo, mas eu não sabia que estava linkado a esse mito, muito menos esse feminismo do Sul. Então, é isso que eu estou fazendo agora, todas as associações na minha cabeça. Quando se pensa em terra como um útero, algo que vai ser fecundado, que vai ser plantado pela semente do masculino, elas falam também que não tem nada a ver, porque a mama do Pachamama, sendo essa autoridade, também se refere a mulheres mais velhas, a matronas. Então, são mulheres que não estão mais na situação reprodutiva, que não tem mais a vida destinada, passaram do período fértil, vamos dizer assim, né? São as matronas. Então, também isso é um argumento que elas usam para dizer que a Pachamama não pode ser associada à fertilidade da terra. Ela é mais do que isso. Não exclui a fertilidade da terra, porque tudo está em Pachamama, mas ela não se reduz a isso, não se resume a isso. Essa questão do tempo, né, ser a mãe do tempo e espaço, é muito importante, porque a gente, isso aí é uma coisa da cultura, virou cultura popular já, assim, né, colonial, que a gente herdou dessa tradição patriarcal. A gente tende a pensar as coisas dentro de um ponto de vista do absoluto, do fora do tempo, do universal, né, do atemporal. Então,
é como se a gente o tempo todo estivesse buscando ideias gerais que pudessem ser implantadas na vida, impostas sobre o corpo, e o corpo tendo que se disciplinar a essas ideias universais como se elas viessem de fora do tempo. Só que, assim, tudo que a gente já conhece sobre cérebro, sobre mente, sobre cognição, sobre comportamento, não confirma isso. Fala que o nosso pensamento tem a ver com as relações que a gente tem com outros corpos e com o ambiente. A gente tem uma memória cultural, né, de ideias sobre a vida, sobre o mundo e tal, mas essas ideias, elas não são absolutas porque elas dialogam, negociam, conversam o tempo todo com a emergência de novos pensamentos que vão surgindo porque são necessários para elaborar novas relações, né? Então, a Pachamama também significa essa sabedoria de olhar para as relações no tempo. Entender que o tempo forma, que o tempo transforma, que o tempo cria, que existe permanência no tempo, mas também existe mudança. Então, isso favorece um tipo de pensamento que é menos autoritário, porque se eu tenho ideias gerais e imponho aquilo sobre o mundo, eu sou autoritária, né? Então, o autoritarismo não significa apenas você tomar decisões fortes, que desagradam esse ou aquele, não é isso. O autoritarismo tem muito mais a ver com essa submissão do corpo a ideias universais supostamente atemporais. Quando eu tenho ideias gerais que são atemporais e eu passo a ter uma opinião a partir disso e submeter os outros, é isso? É como se elas fossem atemporais, como se elas fossem fora do tempo e do espaço, como se elas viessem de um outro lugar e não da experiência coletiva da humanidade ao longo do tempo. Então, isso vira um sistema autoritário. Você pega, por exemplo, a questão do não roubarás, né? Não roubar, não roubar. É bom, né? É uma ideia boa, não vamos roubar, né? Cada um tem as suas coisas, se organiza melhor a vida. No entanto, de repente, se tem uma mãe muito miserável, com um filho no colo, e ela está desesperada por comida, talvez ela roube um leite no supermercado. E será que esse imperativo não roubará tem que ser tão pesadamente punitivo contra essa mãe quanto para os capitalistas que roubam a mais-valia do trabalho do empregado? Ah, depende de onde ela for julgada, né? No país que ela for julgada, vai ser. Isso, mas então o que eu estou dizendo, assim, esse tipo de jeito de pensar a vida é muito autoritário, porque você não considera as condições. Então, se você tem uma autoridade espiritual, vamos dizer assim, né? No caso da Pachamama, cujo foco é olhar para o tempo e espaço, rege o tempo e espaço, é o próprio as relações dentro do tempo e espaço, necessariamente isso vai favorecer uma percepção, um olhar, uma capacidade de juízo sobre as coisas mais situado e menos autoritário. Isso não quer dizer que não hajam decisões firmes, pode ter decisões firmes. Decisões firmes não é igual ao autoritarismo, são coisas diferentes. Autoritarismo é impor o negócio de cima para baixo, né? Uma decisão firme pode ser apenas sair para cá, né? Pulei para lá e tal. E então não é para entender a Pachamama como uma esposa sagrada, uma mulher fértil, grávida, né? Que pode engravidar do pai Cosmo, né? Não, ela é a própria ordem do cosmos organizada no tempo e no espaço, né? A festa para Pachamama, todos os anos tem uma festa para Pachamama em 1º de agosto. É muito presente na Bolívia, no Equador, até na Argentina tem festa para Pachamama, né? E aí o que eles fazem nessa festa? Eles fazem um buraco de grande, né, relativamente profundo, em celebração a Pachamama, e enterram comida, folhas de coca. Aliás, a folha de coca é o presente da Pachamama, é considerado uma medicina oferecida pela Pachamama, né, para lidar com a altitude. Enrolam num cobertor de lã, jogam nesse buraco e colocam fogo isso como doação, como agradecimento à Pachamama.
Bom, aí que vem uma coisa interessante. Quando a gente fala assim da invasão dos povos, quando a gente fala que a cultura minoica foi invadida pelos micênicos e deu início ao patriarcado, tudo isso é muito antes, né? É muito atrás. E parece que essa luta simbólica não está acontecendo hoje, mas está acontecendo hoje. Então, eu queria lembrar para vocês o seguinte: quando Evo Morales foi presidente da Bolívia e quando Rafael Correa foi presidente do Equador, eles instituíram, nas suas próprias constituições, os direitos da natureza, né? Sim. Tendo como símbolo disso a própria Pachamama. Então, foi criado, umas mulheres colombianas criaram um movimento que elas chamam de feminismo comunitário. Ao longo do governo Evo Morales, elas conseguiram algumas coisas que foram facilitadas, né? Favorecidas pelo Evo Morales, que é um indígena como elas, né? Em 2014, elas conseguiram implantar, dentro do governo Evo Morales, uma política da despatriarcalização, porque elas estão combatendo, tendo Pachamama como referência, isso que eu estava falando do tempo, do espaço de vida e de uma ideia de viver bem e também de bem viver, elas combatem essa divisão patriarcal que entende a natureza e a mulher e os corpos como algo a ser explorado num sistema hierárquico de dominação. Então, elas conseguiram colocar no governo Evo Morales, em 2014, esse projeto de política de despatriarcalização. Bom, em 2019, ou seja, ano passado, elas criaram a Secretaria de Despatriarcalização. O que aconteceu em 2019 na Bolívia? Um golpe. Um golpe. E foi um golpe extremamente patriarcal. Uhum. Um golpe patriarcal, de um capitalismo absolutamente patriarcal. Quando eu estive lá na Argentina, foi bem na época do golpe do Evo, e as mulheres bolivianas que viviam na Argentina e que eram de origem indígena saíram muito às ruas. E eu tive a oportunidade de conversar com várias delas, inclusive em frente à embaixada, que elas estavam fazendo manifestação. Assim, a consciência que elas têm dessa necessidade de, não é por acaso que a palavra é difícil, de despatriarcalização do mundo, é uma coisa muito tocante. São pessoas bastante simples, né? Assim que a gente vê, mas de um conhecimento simples, assim, na forma que se apresentam, mas o conhecimento delas é muito rico. Não, simples com assim, relação aos nossos louco. parâmetros de boas maneiras e de educação classe média. Mas, Mas assim, são, são culturas milenares. Mas você sente a luta dentro delas. Quando, então, o Evo Morales foi deposto, né, pelo golpe e os golpistas ocuparam o palácio, esse empresário branco, hétero, cristão, colonizador, patriarca, dono dos corpos, que se crê dono dos corpos, dono da natureza, dono das mulheres, ele disse o seguinte: a Bíblia voltou a entrar no palácio. A Pachamama não voltará jamais. Eu lembro Vocês dele com a lembram Bíblia. disso, né? Como essa luta simbólica, mítica, ela não é coisa só do passado, é uma coisa que acontece ainda hoje aqui na América do Sul. Acontece aqui, né? E é vivo, porque esses povos indígenas andinos, eles são uma tradição milenar, eles têm uma memória milenar. Eles não estão inventando uma deusa nova, eles estão reivindicando uma visão de mundo sustentada numa deusa muito antiga. E aí, depois, a mulher que chama a Jeanine Alves, que se autoproclamou presidenta no lugar do Evo Morales, ela disse a mesma coisa. Ela levou uma Bíblia e ela disse: a Bíblia volta ao palácio. Então, a colonização patriarcal, ela continua nas colônias, assim, essa invasão patriarcal, essa invasão do homem branco hétero, que tem essa cosmovisão dualista, autoritária,
que submete o corpo, a natureza e as mulheres e o trabalhador ao seu comando, ao seu autoritarismo, ao seu desejo, ao seu domínio, isso é uma coisa que permanece ainda hoje, né? Então, eu queria indicar para vocês um livro de uma feminista boliviana indígena que se chama Julieta Paredes. Ela que criou esse conceito de feminismo comunitário. E ela publicou um livro que foi publicado aqui no Brasil, que se chama Para Descolonizar o Feminismo. Então, o que ela fala? Ela fala assim que nós mulheres brancas, classe média, que vivemos na cidade, a gente pensa que o feminismo é uma invenção europeia, que tem seu início lá pela Revolução Francesa, que depois se organiza com as sufragistas, e nos Estados Unidos ganha outras características. Ela fala que não, que esse feminismo é muito recente. Então, ela, como uma boliviana indígena, ela diz que as mulheres lutaram junto com os homens contra a invasão desde 1500. Então, que o feminismo indígena sul-americano, andino, ele é muito mais antigo que o feminismo das mulheres europeias. E o feminismo dessas mulheres, das mulheres do Sul, que chama então o feminismo do Sul, ele é um feminismo contra uma coisa que a gente vem falando o tempo todo aqui nos nossos vídeos, contra a visão de mundo patriarcal, que submete a Pachamama, que tenta submeter a Pachamama. Então, ela fala assim, vocês feministas brancas, vocês são feministas muito jovenzinhas. Nós somos feministas muito mais experientes, muito mais antigas. Que bom. E ela, então, o livro dela chama Para Descolonizar o Feminismo. E ela deixa muito claro assim, que a luta principal é contra essa cosmovisão patriarcal. Que no capitalismo ganhou características muito específicas. Eu estava até comentando, a gente estava fora do ar, estava comentando que eu fiz um pase bem sobre Teresa d'Ávila, né? Lutando contra o patriarcado dentro das estruturas da igreja teológica do mundo que ela vivia. Então, assim, em 1500 também, né? Que acho que ela termina, vai de 1515 até, enfim. Então, assim, essa luta sempre, né, existiu nos mais diversos fóruns. É que agora parece que tem um recrudescimento disso, né? Parece que a coisa está voltando, assim, no efeito bumerangue. Sabe quando você joga o bumerangue errado, que você tem que Por sair causa dos correndo? avanços, mas por causa dos avanços, você vê, gente, em 2019 elas criaram na Bolívia a Secretaria da Despatriarcalização. Em 2019 entram pessoas, ocupam o palácio com a Bíblia embaixo do braço, dizendo Pachamama nunca mais voltará. Então, talvez a esquerda brasileira, a esquerda sul-americana masculina, não tenha ainda entendido suficientemente bem a profundidade na nossa mente, né? A nossa herança cultural, dessa herança cultural, de uma visão de mundo patriarcal, que não tem só a ver com tratar mal a mulher, que não tem só a ver com desrespeitar a mulher, mas é uma visão de mundo que submete a natureza a determinadas condições de exploração. E essa visão de mundo é muito favorável ao capitalismo. Ela é muito favorável ao capitalismo. Com tudo isso, o que acabou acontecendo? A Pachamama ela acabou sendo deslocada de um lugar religioso, vamos dizer assim, né? Cujo mito que ela sustenta, para se transformar num grande ícone cultural dentro disso que se chama guerra cultural. Então, a Pachamama ela é, vamos dizer, uma imagem de frente para isso que seria a guerra cultural do feminismo sul-americano e dessas políticas de descolonização da vida e do pensamento e da cultura. Certo? Bom, então, retomando, a Bolívia e o Equador fizeram isso constitucionalmente, né? Colocaram a natureza em nome de Pachamama como um sujeito de direitos jurídicos. Aí eu queria fazer 2 comentários, Carla. Primeiro, esse movimento feminista do Sul, eles têm como fundamento a ideia de bem viver, ou, em algumas dissidências, viver bem.
porque a vida precisaria estar acima de tudo, acima de tudo. Então, assim, qualquer decisão coletiva, qualquer decisão política, qualquer decisão do Estado, qualquer coisa tem que estar a serviço do bem coletivo, tem que estar a serviço do valor da vida, certo? Aí, manchete da Folha. Controlar mortes é determinante para o consumo voltar. Essa é a manchete da Folha. Então, não é assim, controlar mortes é muito importante para as pessoas continuarem vivas, vivendo as suas vidas, as suas relações e cultivando o bem-estar. Não. Controlar morte é bom para o consumo voltar. Então, olha como é construído o pensamento, e que é uma inversão de valores, né? Com relação a esse movimento das feministas do Sul. Então, o que elas têm como fundamento central da prática política é a valorização da vida ou das boas condições de vida. E, para isso, elas têm várias pautas. E que eu já vou falar essas pautas. Antes disso, eu quero falar para vocês também de uma matéria que é para você ver como está sendo travada mesmo essa luta no campo simbólico, né? Que é uma matéria que saiu na revista Pública, de jornalistas que frequentaram cursos para mulheres dados por igrejas neopentecostais, certo? Então, procurem, é um artigo muito interessante, essas jornalistas elas fizeram esses cursos e depois contam para a gente nessa matéria da Pública o que viram lá. E o que elas ensinam nesses cursos? Elas ensinam a submissão da mulher ao homem. Então, a mulher é responsável por cuidar do homem e o homem dá tudo que a mulher precisa. E eles, inclusive, na Igreja Universal, eles têm lá uma bênção que eles recebem, que eles perdoam a culpa das mulheres que sofreram violência sexual e doméstica. Eles perdoam a culpa das mulheres que sofreram violência doméstica e violência sexual. Então, o que eles acham? Que se a mulher sofre essas violências, é porque ela não está no seu devido lugar, dando o apoio que deveria dar ao patriarca, ao pai, que seria a autoridade máxima a quem as mulheres devem obedecer, dar todas as condições dele se sentir bem e ser cuidado por elas e tal, certo? Então, isso está acontecendo no Brasil hoje. Você parece o fim do mundo. Quando você está falando dessas coisas aí da Universal, assim, para mim, me dá enjoo. É isso, me dá enjoo. E não é só na Universal, elas também foram na Igreja Renascer, elas foram em outras Então, igrejas. enfim, nessas neopentecostais dá enjoo, é uma coisa muito horrível, entendeu? Assim, como assim perdoar a culpa da mulher? O que a mulher tem com isso, né? Então, eles reforçam a ideia de que a mulher, de alguma forma, é culpada pela violência que sofre. E ela é responsável para não sofrer a violência que o homem comete contra ela. E a solução para isso é a submissão, é ela desempenhar corretamente o papel de mulher. Aquela fala, né, famosa, você não está com roupa adequada, por isso que você foi estuprada, né? Não só não está com roupa adequada, você não está com comportamento adequado, está provocando os homens, não está aceitando a autoridade masculina, não está aceitando o seu papel de manter, de cuidar do cara e deixar ele sentir sempre à vontade, sempre bem, para ele poder ir lá trabalhar e trazer o dinheiro para casa. É realmente nesses termos que elas falam. E claro que essa visão de mundo deles, aqui essas feministas do Sul, elas chamam de uma política familista, de família, né? Porque eles têm uma certa concepção de família que é essa, em que a mulher cuida do trabalhador e o trabalhador vai trabalhar para trazer um salário para casa e ser explorado na mais-valia, entende? Então, é esse tipo de família que produz esse trabalhador para ser disciplinado e para ser explorado, embora aquele salário seja reconhecido ou recebido como uma bênção divina, que bom que tem aquele salário. Então, é toda uma visão, uma ética que tem um suporte religioso de adaptação a este mundo, que são as mesmas pessoas que invadiram o palácio na Bolívia, dizendo que Pachamama não entra mais aqui, que agora é a Bíblia que vai ficar no palácio. E fizeram a mesma coisa no Equador e, de certa forma, fizeram a mesma coisa também no Brasil.
Porque no Brasil é isso, são essas pessoas que controlam o governo Bolsonaro. Então, assim, quando eles falam tem uma luta, uma guerra cultural, tem uma guerra cultural, sim. E a gente vai continuar fazendo essa guerra cultural. Eles estão fazendo, tentando manter esse sistema patriarcal de exploração e de submissão da natureza, da mulher e tal. Até porque eles também não se importam com o fim do mundo, porque o fim do mundo é vinda de Jesus. Então, se tiver um caos ecológico, uma crise, uma crise climática, se tiver uma destruição total, para eles, tô ok, porque está previsto na visão de mundo linear, né, que vai chegar no momento derradeiro de destruição total em que Jesus voltará e libertará todos. Então, eles têm uma cosmovisão que apoia isso, né? E olha só, e é esta cosmovisão de fim, de destruição, de dominação, de negação da vida que a gente tem que combater e que essas feministas do Sul combatem, certo? Então, o feminismo do Sul leva essas coisas em consideração, pensando no processo colonial e na descolonização do feminismo, no sentido de pensar num feminismo das mulheres nativas, no feminismo indígena, no feminismo que propõe uma outra visão de mundo, uma outra cosmovisão que combata esta cosmovisão colonial, exploradora, mortífera, e pautado na necropolítica, da pressuposição de que pessoas vão ser mortas e vão morrer mesmo, e azar, estão nem aí. Né? Então, elas também sugerem organizações comunitárias por um Estado que seja entendido como pluricultural. Então, assim, pensar em formas de organização e de produção de vida que esteja fora dessa macroeconomia capitalista, entende? Então, por exemplo, cooperativas agrícolas, trabalhos de produção e consumo que sejam locais e regionais, mesmo que no paralelo haja uma macropolítica econômica com os grandes supermercados. Então, elas, nesta luta delas, elas têm essa visão de uma economia também local e produção local e consumo local que garanta uma boa subsistência. E que um Estado plurinacional proteja estas organizações fora do macrosistema, certo? Então, as bases para o bem viver deste feminismo do Sul tem visto o decrescimento. O que é o decrescimento? Ideia geral para quem nunca ouviu falar disso. Vocês lembram que quando teve a virada do ano, a virada do milênio, teve uma pesquisa que foi feita, muito importante, e que ela via assim, se no próximo milênio todas as pessoas do planeta tivessem uma vida com base no padrão de consumo de uma classe média americana e europeia, o que aconteceria com o planeta? Vamos supor que todos atingissem um padrão de consumo de classe média europeia e norte-americana. O planeta não suportaria. O planeta não tem recursos para tanto consumo, né? Então, isso de saída, a gente entrou no milênio já imaginando, então, que essa desigualdade iria continuar, porque aqueles poucos eleitos iam ter acesso, né, a esse padrão de consumo, enquanto outras pessoas iam continuar jogadas na marginalidade, na miséria, porque não há recurso planetário para todos. Bom, então, esse feminismo do Sul, eles também estão junto com essa ideia que não é do Sul, ela inclusive nasceu também fora do Sul, tem, né, os países do Norte, a ideia de decrescimento, que a gente não tem que imaginar crescimento econômico tendo como modelo de vida este padrão de consumo, né? Então, pensar no decrescimento. E esse decrescimento não o risco disso é pensar, então pessoas que estão acostumadas a viver com poucos recursos continuam vivendo com poucos recursos. Não, isso é necropolítica. Mas é pensar políticas de produção e consumo locais e distribuição de recursos de saúde, de lazer e de bem viver, né? Que tenha em vista estas diversidades, sem que toda essa diversidade tenha que ser incorporada pela macropolítica do capital mundial. Certo? Que é o contrário do que o Bolsonaro diz, quando ele diz que o índio quer vir para a cidade, quer ter televisão, quer viver como nós vivemos na cidade. Talvez alguns que já estejam nessa fronteira queiram vir trabalhar na cidade, mas talvez muitos não queiram. E a questão é como é que, talvez a maioria que esteja nas aldeias não queira. Então, como é que se pode favorecer? Eles têm essa sabedoria milenar de como viver lá, mas como é que o Estado também pode favorecer que eles consigam ter essa vida, né, autossustentável lá dentro,
mas também recebendo, de alguma forma, transitando por lá, algumas coisas que nós, urbanos, também desenvolvemos, como, por exemplo, comunicação, medicina, vacina. Agora, por exemplo, os índios estão sendo atacados pela Covid-19. Então, têm acesso às vacinas, são doenças do colonizador que acabam chegando lá e eles também precisariam ter acesso a isso, né? Então, elas falam quais são as bases do bem viver desse feminismo do Sul, tendo a Pachamama como ícone cultural. Centralidade no trabalho e nexo entre produção e consumo. Ou seja, se a centralidade está no trabalho, a centralidade não está na exploração e no lucro, mas está no trabalho. Quer dizer, aquilo que é produzido, ele está distribuído, está suficiente, todas as pessoas estão se beneficiando por aquilo que a cultura tecnológica, enfim, que a cultura tecnológica em todos os campos está favorecendo para a humanidade, né? E não pensar no acúmulo, mas na distribuição. Contra a acumulação como finalidade, porque a gente vive assim, né? O capitalismo ensina para a gente que a finalidade da nossa vida, do nosso trabalho é acumular coisas. Então, essas feministas do Sul têm essa prática, essa política de não cultivar, que é o valor da vida, é viver para acumular coisas. Respeitar os diversos modos dos povos originais de produzirem a sua subsistência, né? Respeitar essa sabedoria de subsistência dos povos originais. Contra a falsa ideia do indivíduo livre e sem limites. Isso aqui é muito importante, porque a gente acha, como a gente tem trânsito, aumentou, ideologicamente, supõe-se que as pessoas podem transitar de posição social no nosso mundo, né? E existe uma certa flexibilidade de trânsito mesmo, mas isso gerou na gente uma falsa ideia de que nós somos indivíduos livres num espaço totalmente aberto para a gente circular e acumular e ficar podre de rico, né? Quantos, né? Então tem também um trabalho sobre uma concepção de homem que não seja essa de um indivíduo livre e sem limites. Assim, tem limites, né? Tem limites de consumo, tem limites éticos, tem limites do respeito aos direitos da terra como sujeito de direitos jurídicos, né? A natureza, os animais. Então, tirar a centralidade desse indivíduo livre, que sempre é o homem branco, cristão, patriarcal, que tem sobre todas as coisas e de dominar todas as coisas. A acumulação do capital não casa com reprodução, o cuidado da vida. Então, é muito bonito isso, que elas trabalham com essa diferença entre os cuidados da vida e o imperativo de acumulação do capital no capitalismo. Elas falam que essas duas coisas não combinam. E pensar o sistema produtivo, ou seja, de trabalho, né, de produção de recursos de vida, e o sistema reprodutivo, que é o de cuidado da vida, cuidado dos corpos, cuidado da alimentação, da casa, da moradia, da saúde, que tudo isso caminhe junto com as lógicas produtivas. E aí, então, resumindo assim uma frase de um artigo escrito pela Laura Prieto e pela Mônica Serrano, que são feministas do Sul, elas dizem assim: ao assumir a natureza de modo político, as mulheres podem fazer frente aos problemas ambientais do progresso patriarcal. Quer dizer, as mulheres podem dar limite aos problemas ambientais do progresso patriarcal. Então, para encerrar, como é que a gente tem que ver a Pachamama? Não apenas como uma deusa isolada que está lá e tem um lugar específico. Ela é o lugar. Ela é a própria existência, né? Ela é o próprio cosmos na medida em que Pacha quer dizer tempo e espaço. Então, ela é a própria sustentação do tempo e do espaço onde toda a vida existe. E então a Pachamama é, sobretudo, um conceito, e isso é muito, muito interessante também. Porque não é só uma deusa da qual a gente conta uma história. Pachamama é, sobretudo, um conceito filosófico. E é um conceito filosófico muito importante para a gente superar esta visão de mundo da cultura ocidental, dualista, dominadora, patriarcal, exploradora, que se expressa de modos diferentes
em vários momentos da história e que agora está em plena guerra na América do Sul. A gente tem a Bolívia, o Equador e o Brasil como exemplos de que há mesmo uma disputa sobre a visão de mundo ocorrendo hoje fortemente e atingindo especialmente as mulheres em todos esses países. Aqui no Brasil está atingindo especialmente as mulheres por meio dessas igrejas neopentecostais, mas também igrejas tradicionais que estão aderindo a estes fundamentalismos patriarcais, que são usados, né, como elemento religioso mítico para fundamentar esse modo de vida que nós vivemos hoje nessa situação colonial no Brasil, né, e na América do Sul. Para vocês, então, que nos assistiram, esse foi Mulheres e Mitos. Lembrando, se inscrevam no canal, no Paz e Bem, no Filosofia em Movimento, no canal da Pós TV 247 também. E deixem o seu curtir, compartilhem o vídeo para que ele suba nos algoritmos, aí a gente possa fazer essa resistência, essa divulgação. Um beijo grande, obrigada. E Paz e Bem, Pachamama. Paz e Bem, Pachamama. Obrigada, Carla. Tchau, gente. Tchau.